Ora viva, seja bem-vindo ao Frente a Frente. O que esperar do Conselho Constitucional na próxima segunda-feira? Este é o assunto que vamos falar com o presidente do Podemos, Albino Forquilha. O Podemos que também suporta o Venâncio Mondlane, que é o que convoca as manifestações no país. Boa noite, Albino Forquilha. Primeiro, o que entende de Turbo V8? Bem, o Turbo V8 penso que é um termo técnico, não é? Não sei qual é a sua aplicação no contexto social, é apenas isso que posso dizer. O Venâncio Mondlane tirou a batata quente ao Conselho Constitucional da fase Turbo V8. Com esta entrega da batata, espera-se que o Conselho Constitucional olhe para o ambiente externo para a tomada de decisão na segunda-feira? Eu entendo que sim. Bom, esse processo no qual está o Conselho Constitucional é jurídico, mas também político, não é? E não creio que o Venâncio tenha tirado a batata quente, mas acredito que o Conselho Constitucional tem responsabilidade, de facto, pelo processo à sua frente e tem que dar resposta tendo em conta, digamos, o ambiente circundante, político circundante. E eu penso que isso irão considerar. Tudo que nós advogamos é que o Conselho Político, o Conselho Constitucional seja técnico, não é? Vai efetivamente aquilo que nós consideramos de verdade eleitoral, que os votos que saíram das urnas, que as pessoas atribuíram aos partidos políticos, sejam estes que dirijam os processos. Mas também deixamos claro o nosso conceito do que é, portanto, verdade eleitoral. Que é de tais evidências que nós apresentamos ao Conselho Constitucional e outros que os outros partidos apresentaram, a sua confrontação com os números que a Comissão Nacional de Eleições apresentou, creio também que tenha evidências, não tem que ser só confrontado entre estes, digamos, estas evidências. Vamos lá dizer o que nós apresentamos, o que os outros apresentaram. Tem que ser, de facto, à base da urna de votação. Porque na urna de votação nós temos lá a vontade expressa pelo cidadão que colocou naquela urna. Mas também pode haver urnas em que tenha havido enchimentos. Mas porque a única figura que pode ter acesso a boletins de voto para o enchimento, portanto, é a Frelimo, digo mesmo, é a Frelimo, então tem que se comparar, tem que ter outro elemento de comparação, que é, de facto, o caderno eleitoral. O caderno eleitoral que estiver naquele lugar tem que ser comparado com os números, com os votos que estão na urna. Se existirem mais votos na urna do que vem no caderno eleitoral, então todos é que tem que haver um desconto destes votos, todos que forem da Frelimo devem ser descontados para chegar ao número real e daí começará a contagem. Isto é que estamos a advogar, porque não há outro que pode ter boletim de voto na sua casa. Esses boletins de voto são controlados por uma entidade, há pessoas indicadas ao controle desses votos e se saíram para as mãos alheias só podem ser do controle da responsabilidade do plano da Frelimo. Exato. Considera o país instável neste momento? Não considero estável politicamente nem economicamente, não é? Por causa das convulsões que estão a acontecer, mas também nunca esteve estável económica e politicamente, porque se existe um conjunto de pessoas que se sentem injustiçadas, não é? Queira política, económica, socialmente, quer dizer, então o país não está. E voltando para o Conselho Constitucional, vale tudo ou não para manter a estabilidade, a suposta estabilidade política e social no país? Eu penso que vale a verdade aqui, porque tudo ou não, estaríamos a dizer que qualquer coisa que sirva àquele momento possa ser usada, mas por não ser duradouro, não é? Por não ser sustentável. Nós pensamos que vale mesmo é a verdade, portanto, para manter a estabilidade deste país. E a verdade tem que ser aquela em que vamos ao fundo. Se chegamos ao fundo, vemos que não há elementos que consolidam uma verdade, então é que podemos saltar para o plano B. E qual é a verdade eleitoral? A verdade eleitoral é mesmo trazer elementos, ou seja, validar eleições na base daquilo que foi atribuído aos políticos na mesa de voto. O Conselho Constitucional recebeu atas da Comissão Nacional de Eleições
assim como dos partidos da oposição, acredita que o Conselho Constitucional vai fazer uma revisão das atas que a oposição apresentou? Duvido, porque pelo tempo, bom, estivemos recentemente com o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional devia já ter começado há muito tempo a fazer esse exercício, mas também de forma transparente, em que convidasse os outros partidos políticos, jornalistas, até incluindo observadores, para demonstrar que está aqui numa transparência tal que permita que as pessoas tenham confiança. E se não fiz, e se não está a fazer até este momento, não creio que possa validar eleições que sejam, portanto, imbuídas, ou números que sejam imbuídos da tal verdade eleitoral. Não acredito. Nos moldes em que está a operar, não acredito. Então, o que simplesmente o Conselho Constitucional vai fazer é validar o que a Comissão Nacional... Penso que vai validar a fraude. Irá validar a fraude. A não ser que haja outros, pode ser que haja elementos que eu não tenha acesso, mas aquilo que nos apresentou que está a fazer, então está a trabalhar na base também de evidências já falsificadas, né? Evidências falsificadas, porque existem editais que já não têm a verdade, portanto, para se ter a verdade tinha que se ir à urna, fazer a recontagem dos votos, mas também à urna em que o número, como estava a dizer, o número de votantes, o número do caderno eleitoral ultrapassa, quer dizer, que houve aí algum enchimento, e tinha que se tirar isso, e a forma de tirar é mesmo responsabilizar aquele que está mais próximo dos controladores destes boletins de voto e descontar esses votos todos que tenham sido colocados a favor deste partido e depois daí começar a contagem normal. Aí sim. No encontro que houve na semana passada, se não estiver em erro, do Partido Podemos e o Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional disse ter observado algumas atas que possivelmente tenham sido fraudadas. Quando o partido foi depositar este processo todo, não observou isso? Eu não acredito que as atas que esteja a dizer tenham relação conosco. Não acredito. Nós tivemos cerca de 60 pessoas que foram pegando nas evidências e atas editais e verificar ata por ata, e tivemos ocasião de colocar ata que julgamos de fato que são aquelas que devem proceder e atas que não, e por isso que tivemos cerca de 70%, teríamos até completado 100%. As nossas atas, nossos editais são aqueles que tinham evidência clara de que não estavam em branco, nós não tínhamos interesse nenhum em colocar a ata que esteja em branco, que esteja viciada. Se nós estamos à procura de evidência, aliás, de coisa da verdade eleitoral, porque que íamos colocar? Portanto, é isto que estava a dizer. O Conselho Constitucional precisa de outros olhos para poder testemunhar. Aquela é uma instituição com aqui, de alguma forma, desconfiamos, né? Por aquilo que é o passado. Quando nós dissemos que é preciso que haja representantes de todos os partidos concorrentes, e haja jornalistas e haja observadores, estamos exatamente em defesa da própria instituição, para que aquilo que vier a dizer amanhã seja de facto reconhecido e respeitado pelas pessoas. Se não fizer assim, então vai ser difícil. Quem prova já para nós que aquelas atas que está a dizer que estavam em branco pertencem ao Partido Podemos? Não é? Mas se estivessem pessoas a verificar com eles, sim, seria aceitável. Não é? Então, mas nós sabemos que não entregamos nenhuma ata, nenhum edital que não tenha validade. Considera que neste processo a oposição tinha que estar presente? Sim, todos. Aquele é um processo. Repare que o Conselho Constitucional está a fazer alguma atividade que cabia à Comissão Nacional de Eleições. E a Comissão Nacional de Eleições não faz, em todas as suas fases, não faz sozinha. É? Ela faz também na presença de partidos políticos, faz na presença de observadores e jornalistas. Agora, como que o Conselho Constitucional vai fazer a mesma atividade, mas na ausência dos interessados, dos olheiros dos interessados? Qualquer coisa não está bem. É por isso tudo que nós estamos a dizer aqui é de lei, não é? Que agora vai fazer recontagem de voto, vai fazer reverificação dos números ou dos editais, de atas. Como que vai fazer isso sozinho sem a presença destes? Esta é que é a questão. Estando estes, o que vai dizer no dia 23, por exemplo, como validação dos resultados, teria, digamos, a anuência, ou seja, seria aceito por estes também, porque verificaram, viram tudo o que estava acontecendo e que metodologia se usou para esta reverificação. E neste momento não sabemos, nenhum partido político sabe o que vão fazer.
O Conselho Constitucional pediu a apresentação de atas de todos os partidos, menos da Frelimo. Não vimos em nenhum momento o Conselho Constitucional a pedir estas atas que provam a sua vitória. Como é que olha para esta situação? É uma boa situação? pergunta. Exatamente esta ligação, como estava a dizer aqui, uma ligação entre o Conselho Constitucional e a Frelimo. A ligação entre o Conselho Constitucional e toda a cadeia de instituições que geram o processo eleitoral e não conseguem se separar, não conseguem se colocar como uma instituição independente dos partidos políticos. Por isso, às vezes, passam por cima, não verificam isso. Eu lembro uma vez, fomos chamados pelo Presidente da República, partidos políticos, e nós perguntamos onde é que está aqui a Frelimo. Olha, assessores do Presidente, alguém lá levantou, não é preciso a Frelimo porque nós já estamos aqui. Quer dizer, há tanta esta confusão de promiscuidade que acabam fazendo esse tipo de coisa. De fato, deviam também exigir evidências da Frelimo. A Frelimo não ia apresentar nenhuma evidência, porque aquelas evidências que julgam são reais, já destruíram ou esconderam, publicaram outros. Estes que baseiam nesses números que estão aí a colocar. É por isso que não considera que a Frelimo não tem evidências desta vitória? Pelo menos não vai querer apresentar. Porque a Frelimo não vai apresentar evidências que lhes confere a derrota, que declara a derrota da mesma. Não vai apresentar. Então, o que a Frelimo tem neste momento são evidências da derrota, são não da evidências que foram, se calhar, feitas depois, mais tarde, mas que não confere aquilo que aconteceu mesmo nas urnas, na mesa de votação. Ok. Porque o processo é qual é? É que aquilo que foi feito na mesa de voto, a partir do momento em que começa a contagem na mesa de voto para o distrito, é aqui onde houve toda uma falsificação, sobretudo aqui no distrito. Não é? Então, as evidências que a Frelimo tem neste momento são as que vieram a ser feitas pelas comissões distritais de eleições. Exatamente. Mas aquela aí da mesa não vão querer apresentar porque confere-lhes a derrota. E, voltando para a fase turbo V8 que o Venâncio Mondlane lançou a batata, entre aspas, ao Conselho Constitucional, o Venâncio Mondlane falou simplesmente de duas possibilidades do Conselho Constitucional. A primeira é a validação do que a Comissão Nacional de Eleições apresentou, e a segunda é a proclamação de Venâncio Mondlane e o Partido Podemos como vencedores deste pleito eleitoral de 2024. Não tocou na questão ou na possibilidade de o Conselho Constitucional adiar a data da apresentação deste acordo. O que vai acontecer se, porventura, nestes dias, o Conselho Constitucional adiar do dia 23 para um outro dia a apresentação dos resultados? O que vai acontecer com o Turbo V8? Bom, eu penso que, se calhar separar aqui, o Conselho Constitucional, penso que é algo soberano, a partir da lei, quando é que vai divulgar os resultados. Porque o que está na nossa Constituição e na lei, não me parece que haja aí uma data específica. Exato. Mas se diz apenas que do dia da validação dos resultados, ou 20 dias depois da validação dos resultados, a Assembleia da República toma posse, ou o Presidente da República toma posse. Portanto, se o fizer no dia 23, 20 dias depois já vai acontecer o que eu disse aqui, se o fizer até se calhar noutra data, vai ser a mesma coisa. Portanto, em função da justificação que poder dar, vai se aceitar positivamente ou negativamente qualquer adiamento. Né? Agora, este é o primeiro aspecto. Agora, com relação ao V8, eu penso que o que posso saber, e se calhar até assumir, é que essa resistência à justiça eleitoral, à manifestação, etc., poderá continuar. No estilo outro, no estilo V8, no estilo não sei o quê, pode ser, mas a resistência vai continuar. Porque não terão sido validados os resultados. E se tiverem sido validados, se calhar não terão sido validados justamente, a maneira como nós esperamos. Essa convulsão social toda tem que ver, de fato, com a injustiça que estamos a sofrer. Portanto, dependendo daquilo que vai se validar, pode haver ou pode não haver os protestos. Voltando a fazer a questão sobre a expectativa
do que o Conselho Constitucional pode vir a dizer na segunda-feira, qual é o verdadeiro sentimento do Partido Podemos quanto a isto? O nosso sentimento é que participamos nas eleições de forma ordeira, com sentido de pátria, e conseguimos ser conferido pelos moçambicanos, portanto, a vitória. Este é o nosso sentimento. E esperamos que o Conselho Constitucional e todas as outras entidades ligadas à matéria respeitem essa vontade do povo. Apenas isso é que esperamos. Portanto, mas também sabemos que estamos perante instituições profundamente partidarizadas, não é? Sem separação de poderes. É por isso que estamos a assistir à primeira divulgação de resultados, publicação de resultados que a Comissão Nacional de Eleições apresentou, não confere nem, vamos lá dizer, 1% ou, digamos, 30% daquilo que o povo deu ao Podemos. Não é? Este era um sinal de que existe algum autoritarismo. Os números em Moçambique não contam, conta a vontade de quem dita. Portanto, também temos esta certeza de que não estamos a trabalhar dentro de um Estado normal, democrático, não é? Então, podemos esperar também que ainda continuem a ignorar essa vontade do povo. Ignorando, o povo vai reagir, como está a reagir hoje. Muito bem, estamos sem tempo e gostaria de pedir ao presidente deixar uma mensagem aos apoiantes do partido e também do Venâncio Mondlane. Sim, bom, a mensagem que deixo é essa. Como temos uma espécie de trégua, não é, nestes dias, com o clima de facto sereno, e esperemos ouvir o que o Conselho Constitucional vai dizer, e em função do que vai dizer, a nossa serenidade vai continuar, e se disser o contrário, do que compete a nossa serenidade, vamos protestar. Muito bem, nós ficamos por aqui no Frente a Frente da edição de hoje. Esperamos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá.